Religião. Um tema enorme e super influente na experiência humana, né? Mas vamos ser sinceros, as conversas sobre o assunto muitas vezes ficam no raso, cheias de simplificações. A proposta aqui é ir além do superficial. A gente vai desconstruir 3 mitos bem comuns para chegar numa compreensão mais rica, mais precisa. Vamos começar. Antes de tudo, vale a pena pensar um pouco. Como é que a gente geralmente discute religião? Na mídia, numa conversa de bar, até em debates mais sérios. Os padrões que aparecem nessas discussões dizem muito sobre os nossos pressupostos, que muitas vezes acabam limitando o quanto a gente realmente entende do assunto. E a verdade é que essas discussões quase sempre partem de alguns mal-entendidos fundamentais. A gente vai focar em 3, que são talvez os mais persistentes. E, ao desmontar cada um deles, a gente abre espaço para um diálogo muito mais informado sobre o papel da religião no mundo. Ok, vamos ao primeiro grande equívoco. Aquela ideia de que as religiões são blocos fechados, monolíticos, sabe? Onde todos os seguidores acreditam e praticam as coisas exatamente da mesma maneira. Mas a realidade é muito mais dinâmica e, francamente, bem mais interessante que isso. Pois é, de um lado tem essa visão simplista de uma fé uniforme. Do outro, a realidade. Tradições que estão vivas, borbulhando com diversidade interna. Nenhuma grande religião é uma coisa só. Na verdade, elas são como grandes conversas, que estão sempre acontecendo e muitas vezes são bem acaloradas, com diferentes pontos de vista. E essa diversidade não é uma exceção, não. É a regra. A gente vê isso nos debates intensos sobre questões sociais dentro de praticamente todas as tradições. É exatamente por isso que generalizações como cristãos se opõem ao aborto ou budistas são sempre pacíficos são, no fundo, incorretas. Elas simplesmente apagam a variedade gigantesca de opiniões que existem de verdade dentro desses grupos. O segundo mito tem a ver com o tempo. É aquela suposição de que as religiões são verdades antigas, imutáveis, que existem fora do fluxo da história. Mas olha, isso não poderia estar mais longe da verdade. E aqui está o ponto central. As religiões são fenômenos históricos. Elas nascem em contextos bem específicos e são constantemente reinterpretadas por pessoas de carne e osso, vivendo em épocas e lugares diferentes. As crenças e as práticas elas mudam, se adaptam e respondem aos desafios do seu tempo. Vamos pegar um exemplo bem concreto, a Convenção Batista do Sul, lá nos Estados Unidos. Hoje, esse grupo é conhecido por ser fortemente contra o aborto, certo? Pois bem, nos anos 70, eles aprovaram resoluções que apoiavam a legitimidade moral do aborto. Isso mostra, na prática, que posições religiosas que hoje parecem uma rocha, no passado podem ter sido bem diferentes. E o mais importante, elas podem mudar de novo no futuro. E vamos para o terceiro e último mito, que fala sobre o lugar da religião na sociedade. É aquela ideia de que religião pertence a uma caixinha privada, sabe? Separada da política, da economia, da cultura em geral. Só que a realidade é que a religião está entrelaçada em praticamente todos os cantos da experiência humana. Tentar separar a religião da cultura ou da política é como tentar tirar o sal da água do mar. Simplesmente não funciona. Elas fazem parte da mesma mistura. Por exemplo, muitas das nossas teorias sobre o secularismo no Ocidente foram, na verdade, moldadas por pressupostos cristãos. E eventos como a Revolução Iraniana de 1979 foram um lembrete bem dramático para o mundo de que a religião é uma força pública e política muito poderosa. Ignorar essa dimensão é ignorar uma parte fundamental de como o mundo funciona. Certo, já passamos pelos mitos, mas só desconstruir não basta. Então, como a gente pode construir uma compreensão melhor? Bom, a chave para isso está numa distinção metodológica que é crucial no estudo acadêmico da religião. E aqui está a grande sacada. A gente precisa saber diferenciar a prática devocional, a fé pessoal de alguém, do estudo não sectário da religião. E veja bem, não é para dizer que um é melhor que o outro de jeito nenhum. É só para a gente reconhecer que são coisas com objetivos e métodos totalmente diferentes. Pense assim, é a diferença entre estar dentro de uma conversa e estar estudando como essa conversa acontece. A expressão devocional, ela afirma uma verdade teológica para uma comunidade específica. Já o estudo acadêmico, ele observa e analisa todas as diferentes expressões como partes válidas daquela tradição. Essa distinção toda nos leva a um conceito muito poderoso para superar esses mal-entendidos, a alfabetização religiosa. E a palavra-chave aqui é entender, não necessariamente acreditar. Essa definição, que vem da Jean L. Moore, lá da Harvard Divinity School, é como a nossa bússola.
Ser alfabetizado religiosamente não é sobre decorar dogmas, é sobre desenvolver a habilidade de enxergar e analisar como a religião funciona no mundo, em todas as suas interações complexas com a sociedade, a política e a cultura. E como isso funciona na prática? Basicamente, envolve duas habilidades principais. Primeiro, ter um conhecimento básico de várias tradições, mas sempre dentro do seu contexto. E segundo, que talvez seja o mais importante, ter a capacidade de identificar a influência da religião em todo tipo de fenômeno cultural, desde leis até movimentos artísticos. Essa citação resume a questão perfeitamente. Do mesmo jeito que a gente não pode ignorar classe social, gênero ou etnia quando analisa a sociedade, a gente também não pode ignorar a religião. Ela é uma lente fundamental para a gente conseguir entender a experiência humana. Isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. No fim das contas, por que tudo isso importa? Qual o valor prático de se tornar uma pessoa religiosamente alfabetizada no mundo de hoje? Importa, e muito, porque sem esse tipo de compreensão, a nossa visão do mundo fica incompleta, fica faltando um pedaço. A alfabetização religiosa é essencial para a gente entender desde a política internacional até os debates culturais aqui da nossa esquina. Ela nos dá ferramentas para navegar num mundo onde as influências religiosas continuam sendo incrivelmente poderosas. E vamos terminar com essa reflexão. A partir do momento em que a gente começa a ver as religiões não como blocos de concreto estáticos e isolados, mas sim como tradições diversas, dinâmicas e profundamente entrelaçadas com a cultura, como isso transforma a nossa maneira de interpretar as notícias, a história e até as nossas próprias comunidades? A resposta para essa pergunta, olha, muda